Vamos retornar ao nosso trabalho. Vamos trabalhar agora a parte do meio ambiente, parte 2, iniciando, do slide que nós finalizamos a parte 1. Ética ambiental. É a área disciplinar que reflete sobre o valor que nós, seres humanos, atribuímos ou deveríamos atribuir ao ambiente e sobre os valores que orientam ou devem orientar as nossas relações com o mesmo, certo? A ética ambiental traz a flexibilidade, a flexibilização da área da ética, trazendo para o meio ambiente. Do mesmo jeito que nós temos que ser éticos um com os outros, que temos que ser éticos em todas as nossas atividades, também temos que ser éticos do ponto de vista da preservação ambiental, construindo valores que formem uma consciência universal de preservação e manutenção do ambiente em que nós vivemos, certo? Esse ambiente, ele é primordial, essa ética ambiental, porque a atuação predatória do homem vem causando danos severos ao meio ambiente. Nós vimos na última aula as fotos que eu não queria mostrar de destruição total do meio ambiente pela ação predatória do homem, o homem agir como predador do próprio ser humano. Isso pode provocar graves prejuízos não só à humanidade, mas a toda a nossa civilização. Então, todos somos responsáveis, meus queridos amigos, tanto eu quanto vocês, pelo meio ambiente natural e pelo ambiente social, certo? Esses dois ambientes, o que nós vivemos e o ambiente do ponto de vista social, ele é construído, ele é mantido e estruturado de acordo com as nossas atitudes e nossos pensamentos. Então, o desenvolvimento da nossa ética dentro do nosso coração, da nossa mente, junto com o pensamento de empatia pelo próximo, é o que faz a gente conseguir trazer um mundo melhor nesse ponto de vista. Então, toda a preservação ambiental está nas mãos de cada pessoa desse mundo, dos bilhões que nele residem. Não só dos governos, não só da sociologia, ou da própria ética, ou da administração, como matéria, nada disso. Primeiro parte do individual. O que você está fazendo para melhorar o seu planeta? Será que você está assistindo essa aula agora e ainda hoje, ou durante a aula, jogou lixo no chão? Então tudo isso é questão de desenvolvimento do pensamento crítico para a atitude prática de preservação, certo? Vamos dar continuidade. Então, para que a gente consiga fazer, eticamente falando, essa preservação, é necessário que a gente tenha em mente uma palavra importantíssima chamada sustentabilidade. O que é sustentabilidade? É sustentar, é você conseguir fazer uma sociedade com desenvolvimento econômico e social sem destruir de forma irremediável a natureza. Isso é o que a gente chama de sustentabilidade. É você sustentar um sistema, sustentar tanto o sistema ambiental como empresarial como social. E nós temos aqui as dimensões da sustentabilidade. Vamos começar aqui por cima. Dimensão ambiental. O que é a dimensão ambiental? É você ter atitudes, meu dedo aqui, Neto, economicamente corretas. Ecologicamente, perdão, gente. Você tem atitudes ecologicamente corretas. Ou seja, não jogar o lixo no chão, não queimar a natureza, não maltratar ou destruir os animais, certo? Existe também a sustentabilidade sob a ótica da dimensão social, do ponto de vista da sociedade. E essa ética dentro da sustentabilidade traz para a gente um pensamento e princípio de que a sociedade tem que ser justa e culturalmente aceita, certo? Essa dimensão social está ligada à justiça e à cultura dos povos, certo? E o último alicerce da sustentabilidade está nas situações de econômica, na dimensão econômica, financeira,
trazendo situações economicamente viáveis. É necessário que a gente tenha a economia produzindo, certo? Mas para que seja sustentável, eu tenho que ter uma economia viável que mantenha a situação ambiental. E essa situação ambiental, ela só pode se manter também através de atitudes ecologicamente corretas. E a junção de tudo isso é o que dá uma sociedade com situações justas e culturalmente aceitas. Certo, pessoal? Então isso aqui é tudo um leque que, se faltar uma bolinha dessa, a sustentabilidade não funciona. Certo? E para manter essa sustentabilidade, é necessário que a gente coloque em prática os 5 R's da preservação e sustentabilidade. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? Muitos autores usam 3 R's, mas nós usamos 5 já está mais evoluído. E vamos trazer algumas situações aqui. Primeiro item, repensar. Aqui, ó. Repensar. Traz para mim, meu filho. O que é repensar? É você fazer uma autoanálise se as suas atitudes em relação ao meio ambiente estão corretas. Se você realmente tem o princípio e o pensamento de preservar o meio ambiente, se você tem o meio ambiente como algo realmente a ser preservado, como patrimônio não só material, mas também um patrimônio cultural e estrutural da humanidade. Certo? É a partir do repensar que eu consigo fazer os outros R's da preservação do meio ambiente. O próximo R, meu filho. Reutilizar. Se ele for por esse lado aqui, ó, reutilizar. Traz para cá. O que é o reutilizar? É a conscientização em massa dos itens físicos que a gente pode usar novamente antes de ser descartado. Porque tem vários produtos que a gente pode reutilizar antes de descartar. Então, tem que ser um pensamento de toda a sociedade. Se eu tenho, por exemplo, uma caixa, ou um copo, ou uma sacola plástica que eu posso reutilizar, que eu posso usar novamente, por que eu vou jogar no meio ambiente? Certo? Essa reutilização não pode ser só porque o Zé Arnaldo está dizendo, não. Tem que ser política pública, tem que ser política dentro da escola ensinando, até o próprio governo fazendo. Certo? Próximo item. Meu filho. Reciclar. Reciclar está ligado a você transformar matérias-primas e insumos já deteriorados, já utilizados, em outras mercadorias a serem utilizadas. A reciclagem é essencial para que a gente tenha os 5 R's e para que a gente tenha economia circular, que a gente vai estudar daqui a pouco. Através da reciclagem eu consigo trazer novas mercadorias para o meio ambiente e para a produção que seriam destruídas ou descartadas, muitas vezes até sem reutilização. Além disso, a reciclagem gera muitos empregos nos países desenvolvidos, desde a pessoa que coleta até a pessoa que faz todo o processo industrializado, né, de reciclagem. O próximo item, reduzir. O reduzir dos 5 R's está ligado a você, de fato, diminuir o consumo. Que você não seja tão consumista, que você não compre situações em que você não precise. Se você está precisando daquela determinada mercadoria, é necessário o consumo, se compra. Mas esse reduzir está ligado mais aos nossos desejos. Até que ponto a gente precisa realmente de ter vários itens repetidos no nosso dia a dia, certo? Quanto menos a gente consome, mais a gente preserva a natureza. Isso é um ponto, certo? Por outro lado, se a gente consumir menos também, as empresas deixam de vender e gera desemprego. Veja a situação complicada. Então esse reduzir está ligado a você ter o equilíbrio. Não ser consumista por si só, certo? E reduzir o máximo possível de modo que você preserve a natureza e mantenha os empregos. Por último, nesse ciclo que fizemos para o lado de cá, não importa, a posição poderia ter sido pelo lado de cá também, é recusar. Recusar também está ligado ao consumismo, mas sob a ótica
de você sempre procurar entender as origens e a forma de fabricação dos teus produtos. Um exemplo bem prático. Se eu tenho uma empresa, por exemplo, que não tem nenhum pensamento nem princípio de preservação do meio ambiente, que vem determinada mercadoria, os 5 R's do ponto de vista ético me diz assim: você não pode comprar a mercadoria dele. Por quê? Porque ao comprar a mercadoria dessa empresa, você está ajudando a destruição do planeta. Você está ajudando a sua própria destruição e a pobreza, entre outras situações do seu semelhante, como nós vimos nas fotos. Outro exemplo, fabricação de mercadorias através de trabalho escravo. Do ponto de vista social e ético, você não deveria comprar mercadoria nenhuma que viesse desse tipo abominável de prática, certo? Então, fechamos os 5 R's, que é importantíssimo, pessoal, que vocês entendam e executem, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A próxima etapa, nós vamos trabalhar agora a empresa dentro do processo. As decisões estratégicas para a utilização de recursos naturais, do ponto de vista principalmente industrial, que é quem mais polui. As empresas do meio ambiente, o gerenciamento ambiental e o processo de ISO 9000, 9001, 9002, depende das empresas, certo? Vamos fazer, nesse pedaço do nosso trabalho, vamos fazer uma breve leitura, depois com a explicação. Acompanhe. Vou mandar esse material para vocês, tá? A introdução. Desenvolvimento sustentável, a competitividade global e a rápida transformação tecnológica desafiam cada vez mais as empresas a inovar com foco na sustentabilidade. De acordo com estimativas das Nações Unidas, até 2050, a população global deverá aumentar de 6,9 bilhões para, olha só pessoal, 9 bilhões de pessoas. E 98% desse crescimento ocorrerá nos países emergentes e em desenvolvimento. Percebam o grande desafio que nós seres humanos temos para superar. Vejam o grande desafio que a administração tem para resolver. Se chegarmos a 9 bilhões de pessoas nesse mesmo planeta, nós estaremos numa situação de recursos naturais quase zero se continuarmos dessa forma. Estaremos no caos total em termos de alimento, de água, de habitação, como nós já estamos com um problema muito grande nesse momento. Se vocês pesquisarem, o planeta está, nesse exato momento, com uma das maiores crises da história de pessoas que estão saindo dos seus locais para morar em outros locais, certo? Vocês devem assistir direto pessoas que tentam atravessar da África para entrar na Europa. Ou seja, nós temos hoje uma quantidade muito grande de pessoas que não conseguem mais viver dentro das suas regiões por N situações, parte delas ambientais, certo? Então, a administração, junto com as empresas, tem que arrumar formas de resolver isso, de modo que a gente consiga chegar a essa situação em 2050 de forma sustentável. É um grande desafio, tá pessoal? Nós estamos estudando para isso, ok? Vamos continuar, foca aqui, né? À medida que esse crescimento avança, surgem muitos riscos e desafios para governo e empresas com relação à nova demanda de consumo, que tem que considerar recursos naturais, o alimento, o saneamento, a moradia, a educação e a saúde, certo? Hoje, não tem como mais, no mercado globalizado e, teoricamente, né, tentando ser sustentável, a empresa se isolar e achar que a sua parte é só vender e ter lucro. Isso é o pensamento do tempo passado, isso é o pensamento da época de Taylor, certo? Hoje, as empresas têm responsabilidade socioambiental, porque ela participa, de um lado, da destruição do meio ambiente, principalmente as indústrias, e do outro lado, da geração de emprego que mantém a sociedade. Ela dá esse equilíbrio. Então, quando a gente olha as empresas hoje, elas têm que ter dentro do marketing e da própria cultura empresarial o pensamento de preservação do meio ambiente. Isso aí é ponto de partida, certo? E
Hoje, todas as negociações, não está meio tonto, não, filho? Todas as negociações, todas as situações que envolvem clientes e vendedores da empresa em si, está ligado àquele produto que tem que ser realmente sustentável, tem que ser ético, tem que ser socialmente aceito. Então as empresas realmente têm que dar esse pulo de patamar, sair da negatividade de tudo, de achar que não deve envolver em nada, que a função é só vender, para uma parte ativa da mudança social que está por vir. Foca aqui, né? May, Lustosa e Vinha, três autores, consideram que a pressão dos stakeholders sobre as empresas pode induzi-las a adotarem práticas sustentáveis, principalmente com relação às questões ambientais, por meio de investimentos de forma planejada e alinhada com as prioridades estratégicas das empresas. A pressão de todas as pessoas que envolvem o ciclo da atividade empresarial faz com que ela tenha que ter esse pensamento. Esse pensamento de, no mínimo, ter responsabilidade socioambiental. Isso é o mínimo do mínimo, porque tem muitas outras situações que as empresas hoje têm que participar. Na cultura, desenvolvimento social do ponto de vista tirar a marginalidade, diminuir a fome, etc, etc, etc. Certo? O aumento da importância da sustentabilidade nos últimos anos tem levado algumas empresas a considerar como parte integrante da estratégia de negócios a inclusão de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável. Está vendo, pessoal? As empresas podem exercer um papel importante na promoção de uma sociedade ecologicamente sustentável e socialmente justa, sem abrir mão de suas responsabilidades financeiras com os seus acionistas. Esse é o novo pensamento, tá? Nós vamos sim crescer, desenvolver, gerar dividendos para os sócios, mas nós temos que ter esse pensamento. Se o ambiente não for preservado, não adianta gerar riqueza. É como eu digo direto em sala de aula, você já deve ter escutado eu dizer isso. Não adianta nada você ter R$1 milhão e não ter água nem oxigênio. Não adianta nada. Então, esse pensamento não nos dá só do princípio, do ponto de vista do marketing para as vendas, não. É uma questão de sobrevivência. Ou você preserva, ou todos nós, ricos e pobres, empresários, empresas e trabalhadores, iremos sucumbir juntos à reação da natureza. Certo? Mas quais são as estratégias que são utilizadas exatamente para ter essa sustentabilidade, considerando as empresas? Certo? O mundo, como está mostrando aqui, ó, o mundo está se movendo para um novo padrão de produção e consumo, que demandará o uso mais inteligente dos recursos naturais. Ganhos de competitividade podem ser auferidos a partir do uso eficiente dos recursos. Por exemplo, eu posso dizer que a empresa é líder de mercado só porque ela vende mais? Hoje em dia, mais não. Porque se ela não consegue administrar os seus recursos, mesmo que tenha uma quantidade muito grande de vendas, mas ela pode ter mais na frente problemas sérios de estoque, problemas sérios de gestão. Certo? Então, hoje a gente tem que analisar as empresas não só do ponto de vista econômico, financeiro, mas sobre todos os aspectos. Principalmente como ela gerencia os seus recursos. Aqui, Neto. A redução da disponibilidade de recursos naturais e o consequente aumento dos custos colocam em primeiro plano a busca pela eficiência. Nunca se foi tão necessário como no mundo atual entender os conceitos de eficiência e eficácia. Hoje, quanto mais passa a questão do desequilíbrio ambiental, menos recursos tem para se produzir. Se tem menos recursos, a lei da oferta e demanda diz que fica tudo mais caro. Então, as empresas têm que investir pesadamente em conhecimento para conseguir transformar os pequenos recursos que têm
em vantagem competitiva, certo? Então, não é só mais vender por vender. Hoje tem que ter toda uma estrutura de desenvolver para poder vender, ou vender para desenvolver, depende do ponto de vista, certo? Voltando para cá, some-se a isso a crescente preocupação com as repercussões das atividades econômicas sobre o meio ambiente e com as mudanças climáticas. É imprescindível que se tenha, ao pulo do gato aqui, pessoal, é imprescindível que se tenha, tanto na esfera pública quanto na privada, uma política ambiental, certo? Do mesmo jeito que se tem hoje uma política de vendas, tem que se ter também uma política ambiental. Porque os teus clientes cada vez mais dependem de como você vê o meio ambiente para comprar teus produtos. Cada vez mais a clientela está exigente de empresas que se preocupem de fato com o meio ambiente, com a ética nas negociações, com o combate à corrupção, contra o combate ao racismo, como a gente estudou na última aula, entre outras situações. Então você tem que mudar, certo? O que é política ambiental? Aqui. Política ambiental, significado do termo, é o conjunto de decisões e ações estratégicas que visam promover a conservação e o uso sustentável dos recursos naturais, interfaces com outras políticas. Embora a responsabilidade pelo estabelecimento da política ambiental seja dos órgãos ambientais, esta política se relaciona diretamente com outras que promovem o uso de recursos naturais, certo? Há um exemplo aqui, ó, de política ambiental, só um recortezinho. Essa é de uma empresa da parte hidrelétrica, de geração de energia hidrelétrica. Percebam, ó, objetivos e decisões, objetivos estratégicos, ou seja, os objetivos a longo prazo, cumprimento da missão de forma ambiental e socialmente correta. Vejam que coisa interessante, pessoal. Essa empresa, ela tem uma missão a se cumprir, uma missão e uma visão, como vocês fizeram no plano de negócios, certo? Só que a cultura dela inclui dentro dos seus valores o cumprimento de sua missão através desse princípio ambiental e socialmente correto. Ou seja, não basta só alcançar a sua missão empresarial. Ela tem que ser feita de forma ética, em resumo. Certo? Nos negócios, quais são os indicadores? Quais são os indicadores que são necessários para você acompanhar essa parte? Nos negócios são satisfação dos clientes, rentabilidade do patrimônio líquido, evolução de preço do produto praticado no mercado. Através desses indicadores, que eles vão saber se os objetivos estratégicos foram alcançados de forma ambiental e socialmente correto. Dentro desse contexto, nós temos as decisões estratégicas. Quais são as decisões que vão ser tomadas para alcançar o de cima? Implementação de novas tecnologias desenvolvidas e adquiridas no exterior, priorização de investimentos para ampliação da capacidade produtiva e renovação tecnológica. E isso vai ser indicado. Como é que eu vou saber se eu alcancei esse objetivo? Através da produção em megawatt por empregado da empresa. Esse item aqui é que vai dizer se ele alcançou esse objetivo, certo? Então, deu para perceber que toda a estrutura da empresa, em termos de política, é baseada no socialmente correto e no meio ambiente. Todas as empresas têm que agir assim nos tempos de hoje, certo? Outras estratégias, a economia de baixo carbono e a economia circular, bem como as novas tecnologias e modelos de gestão a elas relacionados, estão em destaque na agenda da competitividade. As empresas que melhor aproveitarem essas oportunidades terão sempre vantagem competitiva, certo? O que é a economia do carbono? É você fazer acordos com o governo, com clientes, com a sociedade como um todo, e diminuir de forma gradativa a tua poluição,
Algumas empresas fazem isso de forma espontânea, sem sanção do governo, certo? E o que é, então, o outro item? Economia circular. Vamos trabalhar daqui a pouco. Chegou ela. O que é economia circular? É um novo modelo de produção onde você simplesmente não descarta o que sobrou da sua produção. Ela sempre circula. Tudo que você faz, tudo que você produz, gera recurso que pode ser utilizado em outra etapa da produção. Por isso que é chamado de circular. Foca aqui, meu filho. Foca aqui o mais próximo possível. Aqui nós temos recursos naturais, que é a chamada matéria-prima primária, né, que vem a origem de todos os bens produzidos, e ele entra aqui, ó, na fabricação dos produtos. Essa fabricação dos produtos é feita para consumo humano, lógico. Só que esse consumo humano ele gera resíduos sólidos. Tem situações da produção que não se aproveita, ou situações do consumo humano que são desperdiçadas. Todos esses resíduos sólidos que são desperdiçados, eles são transformados em matéria-prima secundária para nova fabricação. Por isso que a gente chama de economia circular, certo? Isso aqui é o princípio básico da reutilização dos 5 R's de forma mais integrada com a própria sociedade. E a sustentabilidade empresarial, ele tem 3 pontos básicos que nós vamos continuar na nossa próxima aula. Aguardem e logo logo estaremos de volta. Até mais.